Brasil, 1950. Maracanã. Final da Copa do Mundo. 200 mil pessoas apertadas num estádio que parece pequeno demais para tanta esperança. O sol de julho bate forte no concreto, reflete nos rostos suados, nas bandeiras verdes e amarelas que tremem no vento quente do Rio de Janeiro. O Brasil está jogando em casa, está ganhando, está quase campeão. Falta pouco, muito pouco. E então o gol uruguaio acontece. Guigia, lado direito, chute cruzado. A bola entra e o silêncio vem. Mas não é silêncio comum. Não é aquele silêncio de igreja, de biblioteca, de sala de espera. É outra coisa. É o silêncio de 200 mil pessoas tentando entender como um sonho pode morrer assim. De repente, sem aviso, sem despedida. É o som de um país inteiro quebrando por dentro. Ossos que estalam sem fazer barulho. Corações que param sem bater. Lágrimas que descem sem cair. Guarda essa cena. Porque ela não acontece só no Maracanã. Ela acontece em cada rádio ligado no Brasil inteiro. Em cada bar, em cada esquina, em cada sala de estar onde famílias inteiras param tudo para ouvir o jogo que ia mudar a história. E acontece também numa pequena cidade do interior de São Paulo chamada Bauru, numa casa simples, paredes descascadas, chão de cimento frio, um rádio velho chiando no canto da sala, e um homem chamado Dondinho, João Ramos do Nascimento, sentado na cadeira de madeira, com as mãos tremendo, os olhos fixos no rádio como se pudesse, só pelo poder da vontade, fazer o resultado mudar. Do lado dele, um menino de 9 anos, magro, pernas finas, pés descalços, olhos grandes demais para o rosto pequeno. Ele se chama Edson Arantes do Nascimento, mas todo mundo chama ele de Dico. Ele não entende direito o que está acontecendo. Não entende porque o pai está tão tenso. Não entende porque a mãe, Dona Celeste, está na cozinha rezando baixinho, as mãos cruzadas, os lábios se mexendo sozinhos. Mas quando o gol uruguaio entra, quando o locutor grita aquele grito que não é de alegria, mas de desespero puro, quando o som do rádio some por um segundo inteiro, porque até o locutor não consegue falar, Dico entende. Porque vê o pai chorar pela primeira vez na vida. E não é choro discreto. Não é lágrima escorrendo de canto de olho. É choro de peito aberto. É soluço que vem de lugar fundo. De lugar onde dor fica guardada anos a fio. Dondinho cobre o rosto com as mãos grandes, mãos de trabalhador, mãos que já seguraram bola de futebol com sonho de glória e que agora seguram só o próprio rosto para não desabar na frente do filho. Mas desaba, e Dico, com 9 anos, não sabe o que fazer. Nunca viu o pai assim. O pai sempre foi forte, sempre foi o homem da casa, sempre foi aquele que segura tudo quando tudo desmorona. Mas agora é ele que está desmoronando. E o menino se aproxima, devagar, como se o pai fosse coisa frágil, coisa que pode quebrar mais ainda se tocar errado. E ele toca, põe a mão pequena no ombro do pai. E Dondinho olha para o filho com aqueles olhos vermelhos, molhados, destruídos, e diz: "Eu não consegui, Dico, eu não consegui dar essa Copa para o Brasil." E você precisa entender uma coisa. Dondinho não está falando de jogo que ele assistiu, está falando de jogo que ele não jogou. Porque Dondinho foi jogador de futebol. Foi bom, foi promessa, foi aquele menino que todo mundo apontava na rua e dizia: "Esse vai longe." Foi aquele que ia ser craque, que ia vestir a camisa da seleção, que ia fazer gol em Copa do Mundo e colocar o nome da família na história. Mas o joelho dele não aguentou. Contusão, lesão, aquele tipo de lesão que nos anos 1940 não tem cirurgia, não tem tratamento, não tem volta. E o sonho de Dondinho morreu ali, no meio de um jogo qualquer, num lance qualquer, com um estalo seco que ecoou na vida dele para sempre. Ele virou o que sobrou de um jogador, virou pai de família, virou trabalhador, virou homem que acorda cedo, que carrega peso, que faz bico, que sorri pouco, que guarda mágoa dentro do peito, mas não fala porque homem não fala.
E agora, em 1950, vendo o Brasil perder dentro de casa, Dondinho sente tudo de novo. A dor velha, o sonho morto, a chance que não voltou, a Copa que ele nunca ganhou e nunca vai ganhar. Mas tem um menino ali, o Dico, e o menino olha para o pai e não sabe de medicina, não sabe de lesão, não sabe que sonho de adulto é coisa complicada, coisa que não se conserta com promessa de criança. Mas promete mesmo assim: eu vou ganhar a Copa do Mundo para você, pai. Eu prometo. Repara nisso, um garoto descalço, filho de um jogador fracassado, sem dinheiro, sem estrutura, sem nada, prometendo algo que parecia absurdo até para os adultos ao redor, prometendo algo que nem os craques daquela seleção brasileira de 1950 conseguiram, prometendo algo que o próprio pai, que era jogador de verdade, não conseguiu. Dondinho olha para o filho e não sabe se ri ou se chora mais, porque a promessa é linda e impossível e boba e séria e infantil e profunda, e ele abraça o menino, abraça forte, como quem abraça coisa que pode sumir, como quem abraça última esperança, e sussurra no ouvido dele: eu sei que você vai, meu filho, eu sei. Mas nem ele acredita de verdade, porque acreditar em promessa impossível dói mais do que aceitar que alguns sonhos simplesmente não acontecem. Bauru, 1951. A vida segue, sempre segue, mesmo quando parece que não devia. A cidade é pequena, ruas de terra batida, casas simples, calor que gruda na pele e não sai nem de noite, não tem asfalto, não tem luz elétrica em todo lugar. Não tem muito de nada, para falar a verdade. Mas tem futebol, sempre tem futebol. E Dico joga. Joga todo dia, de manhã, de tarde, de noite quando a lua tá cheia e dá para ver a bola no chão. Joga descalço porque não tem chuteira. Joga com meia recheada de jornal porque não tem bola de verdade. Joga na rua, no campinho de várzea, no terreno baldio, onde a molecada se junta e esquece, por algumas horas, que é pobre. Ele e os outros garotos do bairro formam um time. O nome é Américo, nem é nome oficial. É só o jeito que eles chamam o grupo. Todos negros, todos pobres, todos invisíveis para os olhos da cidade que importa. Mas para eles, aquilo é time de verdade. Tem técnico e tudo. E o técnico é o próprio Dondinho. Dondinho, com o joelho arrebentado, mancando de um lado para o outro, mas ali, presente, ensinando, mostrando, corrigindo, acreditando. Porque ele sabe que futebol pode ser ponte, pode ser porta, pode ser saída. E ele olha para o Dico jogar e vê algo que ninguém mais vê. Não é só habilidade, não é só velocidade, é conexão. É como se o menino e a bola fossem a mesma coisa, como se ele não precisasse pensar para fazer jogada, como se o corpo dele soubesse antes da cabeça. Mas Bauru não é só lugar de sonho, é lugar de olhar. Olhar que pesa, olhar que julga, olhar que diz, sem precisar abrir a boca: esse menino não vai chegar a lugar nenhum. E tem um homem que diz isso em voz alta. Valdemar de Brito, ex-jogador da seleção brasileira. Uma lenda, um homem que já viu o mundo, que já jogou na Europa, que já pisou em gramados que Dondinho só conhece por fotografia de jornal. Valdemar sabe, ou acha que sabe, como é um craque de verdade, como tem que ser o corpo, como tem que ser a postura, como tem que ser tudo. E numa tarde de 1952, Valdemar passa por Bauru. Vai visitar uns conhecidos. Fica sabendo que tem um time de meninos jogando no campinho da várzea. E resolve dar uma olhada, mais por curiosidade do que por expectativa. Dondinho tá lá, na beirada do campo, nervoso, suando frio, esperando que alguém finalmente veja o que ele vê, que o filho tem algo diferente, que o filho pode ser grande, que o filho pode cumprir a promessa. Dico entra em campo, descalço, magro, pernas finas como graveto, tímido, cabeça baixa. Não parece jogador, não parece nada, e começa a jogar. E Valdemar de Brito vê, mas não gosta. Não gosta da estrutura física, não gosta da altura.
Não gosta da fragilidade óssea. Não gosta da forma como o menino parece que pode quebrar com um vento mais forte. Quando o jogo acaba, Valdemar puxa Dondinho de lado. A conversa é curta, direta e devastadora. Dondinho, esse garoto nunca vai jogar futebol profissional. Silêncio. Ele é baixo demais, fraco demais, não tem estrutura física. Esquece isso. E vai embora. Assim, sem cerimônia, sem peso na consciência, porque para ele é só verdade, verdade técnica, verdade objetiva, verdade que ele viu 1000 vezes na carreira. Menino habilidoso, mas sem corpo para aguentar pancada de futebol profissional. Mas para Dondinho é terremoto, porque ele não discorda. Ele também tem medo de que seja verdade. Ele olha para o filho e vê o corpo magro, vê a fragilidade, vê o tamanho. E tem medo. Medo de que o menino sofra o mesmo que ele sofreu. Medo de que o menino prometa e não consiga. Medo de que a Copa do Mundo continue sendo só promessa de criança. Mas não fala nada disso pro Dico. Só guarda. Guarda lá no fundo. No mesmo lugar onde está guardada a dor do joelho, a dor do sonho morto, a dor de ser quase. E Dico continua jogando. Porque criança não sabe de impossível. Criança só sabe de bola e de promessa. E algo acontece. Valdemar de Brito não consegue esquecer o menino, não consegue tirar aquela imagem da cabeça. O jeito que o garoto tocava na bola, o jeito que ele via espaço onde não tinha espaço, o jeito que ele fazia parecer fácil o que era difícil. E ele volta. Volta em 1953. Assiste outro jogo. E outro. E fica ali, observando, duvidando de si mesmo, porque ele é homem de certeza, homem que não erra, homem que quando fala, fala com a autoridade de quem sabe. Mas aquele menino está mexendo com a certeza dele. E numa tarde de 1954, ele vê algo que não viu antes. Não é só habilidade, é instinto. É como se o garoto não jogasse futebol, ele respirasse futebol. Como se a bola fosse extensão do corpo. Como se ele visse o jogo 3 segundos antes de todo mundo. E Valdemar, o mesmo que disse nunca, muda, completamente. Ele procura Dondinho, encontra ele num boteco vagabundo. Dondinho está tomando uma cachaça barata, do tipo que queima a garganta e apaga pensamento ruim por algumas horas. Ele olha para Valdemar e não espera nada de bom, porque a última vez que esse homem falou, destruiu. Mas Valdemar senta, pede outra cachaça, espera o dono do boteco se afastar e diz: eu estava errado. Dondinho para de respirar. Esse menino vai ser o melhor jogador do mundo. E respira de novo, rápido, fundo, como quem quase se afogou e volta para a superfície. Mas ele precisa sair daqui. Agora, ele precisa de clube grande, ele precisa de estrutura, ele precisa de chance de verdade. E Valdemar não está pedindo permissão, está avisando, porque ele sabe que se esse menino ficar em Bauru, vai morrer aqui. Não de morte física, mas de morte pior. Morte de talento, morte de possibilidade, morte de futuro. Dondinho não sabe o que dizer, não sabe se confia, não sabe se acredita, porque esse é o mesmo homem que destruiu a esperança dele 2 anos atrás, mas é também o único homem com poder suficiente para abrir portas que estão trancadas para gente como eles. Eu vou levar ele para o Santos, diz Valdemar. Eu conheço gente lá, eu vou garantir que ele tenha chance. E vai embora de novo. Mas dessa vez deixa esperança no lugar do silêncio. E Dondinho chega em casa e olha para o Dico. E pela primeira vez, desde 1950, ele acredita. Acredita de verdade, não porque quer, mas porque viu nos olhos de Valdemar algo que não viu antes. Respeito, medo, admiração. E ele abraça o filho e sussurra: você vai cumprir a promessa, Dico. Você vai. Santos, 1956. Vila Belmiro. Um estádio que ainda não sabe que vai testemunhar a história. Um estádio que ainda não sabe que o menino de 15 anos que acabou de chegar vai transformar aquele lugar em altar, em lenda, em lugar sagrado do futebol mundial. Pelé.
Porque agora ele carrega esse apelido estranho, apelido que ele odeia, apelido que os outros meninos gritavam na rua para zoar ele e que grudou, que pegou, que virou nome. Chega aos Santos com uma mala velha, uma muda de roupa e a promessa que fez ao pai 6 anos atrás, ainda viva no peito. Ele é o garoto mais novo do elenco, o mais franzino, o mais tímido. Ele chega no vestiário e os jogadores veteranos olham para ele com aquele olhar. Aquele olhar que diz, quem é esse moleque? Aquele olhar que pesa, que mede, que julga. Ninguém acredita nele, ninguém espera nada. Porque para eles, ele é só mais um. Mais um menino do interior que vem com um sonho grande e corpo pequeno. Mais um que vai durar 3 meses e voltar para casa. Mas o técnico Lula vê algo, não sabe explicar direito o quê, mas vê e resolve dar uma chance, uma única chance. Pelé entra num jogo contra o Corinthians de Santo André. Amistoso, jogo que não importa, jogo que serve só para testar. E ele entra no segundo tempo, nervoso, mãos suadas, pernas tremendo, coração batendo tão rápido que ele acha que vai sair pela boca, e toca na bola. E o mundo desacelera. Não é expressão, não é metáfora, é literal. Quando Pelé toca na bola, é como se o tempo ficasse mais lento para ele. Como se todo mundo tivesse jogando em velocidade normal e ele tivesse jogando em velocidade diferente. Mais rápida, mais consciente, mais viva. Primeiro gol, drible, toque, chute, rede balança. Segundo gol, recebe, gira, bate, gol. Terceiro gol, contra-ataque, velocidade, cara a cara com goleiro. Toca por cima, gol. Quarto gol, jogada individual. Ele passa por 3. Por 4, chuta de fora da área. Bola morre no ângulo. Gol, 4 gols na estreia. O estádio fica em pé. Os veteranos ficam em silêncio. Aquele silêncio de quem acabou de ver algo que não esperava ver. Algo que não tem explicação. Algo que simplesmente é. E o Brasil inteiro, sem saber ainda, está prestes a conhecer o nome que vai mudar tudo. Nos meses seguintes, Pelé se torna titular. Vira referência, vira esperança. Cada jogo dele é aula. Cada gol dele é obra de arte. Cada movimento dele é coisa que faz torcedor levantar da cadeira, esfregar os olhos e perguntar, isso é real? E a notícia se espalha. Rápido, como fogo em mato seco. Tem um menino no Santos, um menino de 16 anos, um menino que joga como se tivesse nascido com bola no pé. Um menino que pode ser a resposta para a dor de 1950. E a seleção brasileira chama ele para a Copa de 1958, na Suécia. Pelé tem 17 anos quando entra no avião. 17. A mesma idade que você talvez teve quando não sabia nem o que fazer da vida. Quando estava perdido. Quando estava tentando descobrir quem você era. E ele está ali, subindo num avião para representar um país inteiro. Para carregar o peso de 1950. Para cumprir a promessa que fez ao pai 8 anos atrás. E o medo vem. Porque até agora, futebol era diversão. Era alegria. Era coisa de menino, mas agora é outra coisa. É compromisso. É peso, é dívida histórica de uma nação que ainda sangra pela ferida de 1950. Mas Dondinho manda carta. Carta escrita com letra torta. Letra de quem não estudou muito. Letra de trabalhador, mas com palavras certas. Palavras que acalmam. Palavras que lembram. Você prometeu, meu filho, e eu acredito em você. E Pelé guarda a carta, dobra ela. Coloca no bolso e carrega ela durante toda a Copa. Suécia 1958, Copa do Mundo. O Brasil começa bem, ganha os jogos, passa de fase. E Pelé, que começou no banco, vai entrando aos poucos, vai mostrando, vai provando, até que chega à final. Final da Copa do Mundo. Brasil contra Suécia. E Pelé é titular, o estádio está lotado. 50 mil pessoas, não é Maracanã, não é 200 mil. Mas o peso é o mesmo, porque ali está o sonho de um país, o sonho de Dondinho, o sonho de Bauru, o sonho de cada menino descalço que joga bola na rua e acredita que pode ser mais. A Suécia abre o placar
E o maracanaço volta. A dor de 1950 volta. O medo volta. O silêncio volta. Mas Pelé não sente medo, ele sente fome. Fome de cumprir promessa. Fome de provar, fome de ser, e ele marca o gol mais impossível, o gol mais lindo, o gol que vira lenda. Ele recebe a bola de costas, 3 jogadores suecos em volta, nenhum espaço, nenhuma chance, e ele faz o impossível, chapéu no primeiro, domínio no peito. Gira, bicicleta que desafia a gravidade, e a bola morre no fundo da rede. O estádio explode, o Brasil explode. E o maracanaço morre ali, naquele gol, naquele momento, naquele menino de 17 anos que acabou de cumprir a promessa impossível. Quando o apito final toca, Pelé cai de joelhos no gramado. E chora, chora como nunca chorou. Porque aquela promessa absurda de um garoto de 9 anos, acabou de se cumprir. Porque ele deu a Copa para o pai. Porque ele deu a Copa para o Brasil. Porque ele provou que nunca é só palavra. E Valdemar de Brito tá lá, na arquibancada, assistindo e chorando também. Porque ele foi o homem que quase destruiu esse sonho, e o homem que o salvou. E ele sabe com cada fibra do corpo, que errar não é o fim. Reconhecer o erro e agir, isso sim muda tudo. Depois da final, no vestiário, Pelé pega a carta do pai, lê de novo e escreve resposta. Eu cumpri, pai, eu cumpri. E Dondinho, em Bauru, recebe a carta dias depois e chora de novo. Mas agora não é choro de dor, é choro de orgulho, é choro de homem que viu o impossível acontecer. É choro de pai que viu o filho ser maior que ele e não sentiu inveja, sentiu amor. Porque a história de Pelé não é sobre futebol. Nunca foi. É sobre um pai que acreditou quando o mundo disse para não acreditar. É sobre um menino que prometeu quando todo mundo disse que era impossível. É sobre um homem que teve coragem de mudar de ideia quando viu algo maior do que seu próprio orgulho. E é sobre você também. Porque quantas vezes a gente olha para alguém e diz, nunca. Quantas vezes a gente é o Valdemar da história de outra pessoa. E quantas vezes a gente é o Pelé, ouvindo nunca, mas continuando mesmo assim? Essa é a verdade que dói e cura ao mesmo tempo. O mundo vai dizer que você não pode. Vai dizer que você é pequeno demais, fraco demais, jovem demais, velho demais, pobre demais, preto demais, mulher demais, homem de menos. Vai dizer nunca. Vai dizer com tanta certeza que você quase acredita. Quase. Porque tem hora que a gente cansa. Tem hora que a gente olha para o espelho e não vê Pelé, vê Dondinho, vê o jogador que não foi, vê o sonho que morreu, e é mais fácil aceitar. É mais confortável desistir. Porque tentar e falhar dói mais do que nunca ter tentado. Mas você não precisa acreditar no que o mundo diz, porque tem um garoto descalço de Bauru que provou que nunca é só uma palavra, e que promessas impossíveis, quando feitas com o coração inteiro, têm o poder de mudar o mundo. E você, que promessa impossível você fez para si mesmo, que sonho você guarda no peito e tem medo de falar em voz alta porque as pessoas vão rir? Que versão de você mesmo você prometeu ser quando era criança e ainda não sabia que o mundo era duro? Porque talvez, só talvez, você seja o próximo Pelé da sua própria história. Não no futebol, não em Copa do Mundo, mas na sua vida, no seu sonho, na sua promessa. E talvez você precise de um Valdemar. De alguém que primeiro diz nunca, mas depois volta e diz, eu estava errado. E talvez você precise ser o próprio Valdemar de si mesmo. Olhar para o espelho e reconhecer que você estava errado sobre você. Que você é maior do que pensava, mais forte do que acreditava, mais capaz do que imaginou. Pelé morreu em 2022, com 82 anos, depois de uma vida inteira sendo o que ele prometeu ser. Mas a promessa não morreu com ele, porque a promessa nunca foi só dele. A promessa é sua. É minha. É de cada um que olha para o pai, para a mãe, para o filho, para a filha, para o espelho e diz, eu vou.
Eu prometo e eu vou cumprir. Porque no final, a história não é sobre ser o melhor do mundo. É sobre ser o melhor que você pode ser. É sobre olhar para a criança que você foi e não decepcionar ela. É sobre honrar a promessa. É sobre provar que nunca é mentira. E quando você cumprir, quando você finalmente fizer aquilo que todo mundo disse que era impossível, você vai cair de joelhos e chorar como Pelé chorou. E vai entender que valeu a pena. Cada dor, cada dúvida, cada nunca valeu a pena. Porque você cumpriu a promessa. E isso ninguém tira de você, nunca.